Irmãos e irmãs, estamos no dia 13 de agosto, 19º domingo do tempo comum, também abertura da Semana Nacional da Família. O Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto lhe despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós estamos no domingo, dia do Senhor, dia de podermos agradecer pela semana que nós vivemos e, sobretudo, aí na sua paróquia, na sua comunidade, se você estiver perto da casa de Deus, sempre é bom podermos participar da Santa Missa. E ao participar da Santa Missa, da celebração da palavra, você irá se deparar com esse Evangelho de hoje. E aqui nós temos algumas reflexões muito importantes que podem nos ajudar a viver bem este Evangelho. Primeiro, a atividade intensa de Jesus. Jesus é alguém que está o tempo todo ensinando, está o tempo todo curando e estando com o povo. Mas muitas vezes também ele precisa estar a sós para rezar. Primeiro ensinamento para a nossa vida. Muitas vezes, diante das agitações que nós temos, dos tantos afazeres, como é bom parar um momento, não só para descansar, mas ao mesmo tempo também para poder escutar o Senhor no íntimo do nosso coração por meio da experiência da oração ou do pensamento a Deus, para poder fortalecer a nossa espiritualidade. Depois, nós temos um segundo momento em que os discípulos vão à frente de Jesus na barca para atravessar o outro lado e os ventos começam a agitar aquela barca. Jesus vai até eles caminhando sobre as águas, mas eles se apavoram, eles têm medo, aqueles ventos. Portanto, muitas vezes, e aqui vem a segunda reflexão, pode ser a barca da nossa vida. Quantos ventos contrários. Esses ventos podem ser os nossos desafios, podem ser muitas vezes as nossas dificuldades, podem ser os nossos momentos em que às vezes nós queremos parar, desistir, desmotivar, poder não mais seguir adiante. E aí vejam, vem Jesus e vai até os discípulos. Pedro reconhece Jesus e diz: "Senhor, manda-me ir ao teu encontro." Jesus diz: "Vem, Pedro." E aí Pedro vai, mas ele também se deixa levar por aqueles ventos e com medo começa a afundar. Então Jesus fala para ele: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" E aqui vem uma outra reflexão para nós. Ou seja, muitas vezes, mesmo com a presença de Jesus, com a presença de Deus na nossa vida, ou com uma vida de piedade, uma vida de fé, mas não somos isentos de muitas vezes sentir falta de fé, de não sentirmos confiança em Deus, ou até mesmo de não colocar diante dele toda a nossa vida e podemos afundar. Mas o que é mais bonito, meu irmão, minha irmã, é que vem Jesus, nos pega pela mão e, portanto, nos acalma, porque no Evangelho nós sabemos que depois que ele falou com Pedro, o vento acalmou-se e eles começaram a partir para a outra margem. Então, meu irmão, minha irmã, saibam sempre que diante dos ventos contrários da nossa vida, Jesus é aquele que nos acalma. Jesus é aquele que está sempre pronto, com os seus braços, com as suas mãos, para poder nos levantar novamente. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.